Bom, aí pessoal, vamos lá. Bom, sou eu, né, o professor de matemática de vocês, tá? Nessa aula assíncrona, eu venho trazer aqui os mesmos assuntos que a gente estudou semana passada, tá? Pra gente estudar agora, os mesmos assuntos, tá? Então assistam o vídeo direitinho, tentem fazer os exercícios antes de mim, tá? Antes de mim, porque eu quero vocês afiados nesse assunto na próxima semana, tá? Próxima semana, para o assunto que eu vou passar na próxima semana, eu preciso que vocês estejam afiados aqui em soma de números inteiros, divisão de números inteiros, multiplicação de números inteiros, ou até aquela divisão e multiplicação por potência de 10, tá? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui, tá? Como eu falei em sala de aula, tá? Como eu falei em sala de aula, os números inteiros, eles têm sinais, ou seja, número pra gente agora não existe número sem sinal, tá? Ou o número tem um sinal negativo, tipo aqui, ó, -2, ou ele tem um sinal positivo, tipo assim, ó, +2. E quando ele tiver sem sinal, tipo, sei lá, você encontrar uma casa com, sei lá, o número da casa é 1002, vai. Então, o sinal deste número é positivo. Ou seja, se ele estiver sem sinal, o sinal dele é positivo, tá? Então agora a gente tem sinais positivos e sinais negativos. E a gente vai somar, subtrair, multiplicar e dividir eles, tá? Bom, vamos lá. Bom, vamos botar um primeiro exemplo aqui. Eu vou botar -10 mais 2. -10 mais 2, tá? Rapaz, o ruim é que está desfocando muito aqui a câmera. Mas vai sujando, enquanto vai sujando, vai aumentando aqui a tinta da caneta na folha, vai melhorando. Mas bom, vamos lá. Olha, -10 mais 2. Qual é o sinal do 10? É o menos. Qual é o sinal do 2? É o mais. Se o sinal do 2 é o mais e o sinal do 10 é o menos, qual é o sinal que tem aqui no meio? Nenhum, professor. Olha, vou até circular aqui, ó. Sinal do 2 é o 10, é o mais, e o sinal do 10 é o menos. Qual é o sinal que tem aqui no meio? Nenhum. Então, qual é a conta que tem aqui no meio? É mais. Se não tiver nenhum sinal de operação aqui, tá? Então a operação é mais. Então a gente está fazendo aqui uma soma de números inteiros. Beleza? Vamos lá. -10 mais 2. Como é que faz isso aqui? Como um número negativo dá ideia de dívida, a gente fala o seguinte, ó. O que for negativo é uma dívida. O que for positivo é um pagamento que você está fazendo da dívida. Então vamos lá. Aqui, eu vou botar até aqui, ó. Deixa eu ver, letra A, pronto. Aqui eu tenho uma dívida de 10. Uma dívida de 10. E eu fui lá e paguei 2. Beleza? Se eu tenho uma dívida de 10, eu vou lá e pago 2, o que vai acontecer? Eu vou ficar devendo ainda 8. Se eu fico devendo 8, a resposta é -8. Essa é a ideia, tá? Vamos fazer mais uma assim. Uma letra B. -15 mais 20. Olha aí. Bom, se o 15 ele é o quê? Negativo. O 20 ele é o quê? Positivo. O negativo, como eu falei, é a minha dívida. Tô devendo quanto aqui na minha continha? Tô devendo 15. Bom, peraí, deixa eu focar. Bom, estou devendo 15. Eu vou pagar quanto, professor? O que for positivo, você vai pagar 20. Se você está devendo 15, vai lá e paga 20, você vai ficar devendo ou vai sobrar dinheiro para você? Vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro, vai sobrar quanto? Vai sobrar 5. Estou devendo 15, paguei 20, vai sobrar para mim 5 reais. Então, a resposta aqui é mais 5. Veja, sempre que a resposta for dívida, aqui ó, uma dívida de 10, fui lá e paguei 2. Se eu tô devendo 10 para alguém, sei lá, na barraca da esquina, vou lá e pago 2 para aquela pessoa, então eu vou ficar devendo ainda ela 8. Então a resposta é -8, porque é dívida. Tá? Se aqui sobrasse dinheiro para mim, se aqui sobrasse 8, a resposta seria +8. Tá? Aqui, mesma coisa. Ó. Se eu estou devendo 15, digamos que eu estou devendo 15 reais na barraca da esquina, 15 reais.
Eu vou lá e pago quanto? O que for positivo aqui. Vou lá e pago 20. Devo 15, pago 20. Vai sobrar quanto para mim? Vai sobrar 5. Se vai sobrar 5, é mais 5. Ah, e se ficasse devendo 5? Menos 5 era a resposta. Tá? Vamos para a letra C aqui. Ó. Menos 4 mais 3. Estou devendo quanto aqui? O negativo, 4. Vou pagar quanto? O positivo, 3. Se eu estou devendo 4 e pago 3, no total eu vou dever quanto? Eu vou dever 1. Se eu fico devendo 1 no resultado final, então a resposta, adivinha qual é? Menos 1. É isso aí. Tá? Vamos para uma letra D. Menos 5 mais 7. Vai, pronto. Qual é a minha dívida? Eu estou devendo aqui quanto na minha historinha aqui que eu estou contando? 5. Eu vou lá na minha dívida, eu vou pagar quanto? 7. Se eu estou devendo 5, sei lá, na barraca da esquina, eu vou lá e pago 7, vai sobrar dinheiro para mim ou vou ficar devendo ainda? Vai sobrar dinheiro? Vai sobrar quanto? Quanto? Vai sobrar 2. Se vai sobrar 2, a resposta é mais 2. É isso aí. Tá? Essa é a ideia. Bom, vamos fazer mais um aqui. Letra E. Mais um exemplo, tá? Agora com 2 negativos. Menos 10, menos 5. Lembrando, isso aqui é uma soma de números inteiros. Eu estou somando 2 números negativos. Esse menos é o sinal do 10. Esse menos é o sinal do 5. Não tem sinal de operação nenhum. Então, o sinal de operação é mais, tá? Ou seja, eu estou fazendo uma conta de mais. Eu estou somando esse menos 10 com esse menos 5. Essa é a ideia, tá? Bom, vamos lá. O 10 ele é negativo. Se o 10 é negativo, ele é o quê? Uma dívida. O 10 é negativo, ele é uma dívida. Então, eu estou devendo 10. Vou lá na barraca da esquina, que estou devendo 10, e olha o que eu faço. Eu pago 5? Não, pagamento é positivo, olha aqui. Eu fui lá e fiz outra dívida de 5. Negativo é dívida. Então, ó, se eu tenho uma dívida de 10 e eu tenho outra dívida de 5, no total eu tenho uma dívida de quanto? Uma dívida de 15. Então, a resposta é menos 15. Por quê, professor? Porque é uma dívida de 15. Se sobrasse 15 para mim, a resposta seria mais 15. Vamos ver outro exemplo aqui, letra F. Gente, ó, sempre para tentar fazer antes de eu fazer, tá? Já que você já tem a explicação, tá? Você já tem a explicação da semana, tá? Então vamos lá. Menos 7 menos 3, vai. Show. Tô devendo quanto aqui? Tô devendo 7. Fui lá, eu paguei a minha conta? Não, eu fiz outra dívida de 3. Entendeu? Então, ó, se eu tenho uma dívida de 7 e tenho agora outra dívida de 3, no total eu estou devendo quanto? Estou devendo 10. Se a resposta for devendo 10, qual é a resposta aqui? Menos 10. É isso. Tá? Bem tranquilo. Bom, uma letra G aqui, vamos lá. Menos 4. Não, menos 4. Não, tá mais 4 mais 20. Vai, pronto. Mais 4 mais 20. Show de bola. Bom, o número positivo, o número que eu tenho para pagar minhas dívidas. Número positivo, número que eu tenho para pagar minhas dívidas. Então eu tenho 4 e tenho 20. No total eu tenho quanto para pagar minhas dívidas? 24. Se eu tenho 4 e tenho 20, no total eu tenho 24. Tem alguma dívida aqui para pagar? Não, então para mim vai ficar 24. Vai sobrar 24. Olha aí. Mais 24 é a resposta, tá? Tenho dinheiro para pagar, mas não tenho dívida nenhuma. Então o dinheiro todinho vai sobrar para mim, tá bom? Outro exemplo aqui, AGH. Mais 15 mais 20. Último exemplo aqui, só com 2 números. Vamos lá. Mais 15 mais 20. Quanto é que eu tenho no bolso aqui para pagar? 15. Quanto é que eu tenho aqui no bolso para pagar minhas dívidas? 20. Se eu tenho 15 e tenho 20, eu tenho quanto? 35. Tá? Eu tenho 35 e estou devendo quanto? Nada. Tem algum número negativo aqui por aqui? Não, não tem. Se tivesse era minha dívida, mas não tem.
Então vai sobrar o dinheiro todo, vai sobrar todos os R$ 35 para mim. Então, olha aí, mais 35 é a resposta, beleza? Bom, vamos lá, vamos fazer mais. Eu vou aumentar agora, tá? A continha um pouquinho. Vou aumentar a continha, vamos lá. Ali na H, né? I. Vamos lá. Deixa eu ver. Menos 10, mais 2, menos 7, vai. Show de bola. Bom, vamos lá. Eu tenho um menos 10 aqui. Se é um menos 10, é uma dívida de 10, tá? E tenho uma dívida de 7 aqui, ó. Essas duas dívidas, eu tô devendo quanto no total? Tô devendo 17. E o número positivo é quanto eu vou pagar a minha dívida. Eu vou pagar quanto? 2. Se eu estou devendo 17, né? Ó, a dívida de 10 com a dívida de 7. E eu pago 2, eu vou ficar devendo quanto? Eu vou ficar devendo 15. Então a resposta é menos 15. Tá? Vamos para outra aqui, ó. Letra J. Se eu tenho, deixa eu ver, menos 4, mais 10, menos 3. Pronto, tá bom. Vamos lá. Eu estou devendo quanto aqui? 4. E a outra dívida? 3. Se eu estou devendo 4 e estou devendo 3, no total estou devendo 7. Olha o número positivo aqui. É o que? Quanto eu vou pagar. Estou devendo 7 e vou pagar quanto? 10. Se eu estou devendo 7, vou lá e pago 10, no total vai sobrar quanto para mim? Vai sobrar 3. Se vai sobrar 3, a resposta é mais 3. Se eu ficasse devendo 3, a resposta era menos 3. É bem tranquilo, bem fácil assim. Vamos lá, IJK. Vou aumentar um pouquinho. Menos 10, mais 5, menos 3, menos 2, mais 4. Bom, vamos lá. Quanto é que eu estou devendo aqui? Estou devendo... Deixa eu botar outro número aqui para ficar mais bonitinho. Ficou muito pequeno. Ficou muito pouca dívida aqui. Vou botar um 13 aqui, tá? Esse aqui é um 13, tá, gente? Tá feioso, tá parecendo um B, mas é um 13. Bom, vamos lá. No total, eu estou devendo quanto? Vou botar mais assim. Pá, pronto, agora tá bom. Vamos lá. No total, eu estou devendo quanto aqui? Estou devendo esse 13 e esse 2. Ou seja, estou devendo 15. 15 é o que eu estou devendo, tá? Quanto que eu tenho para pagar? São os positivos. Tenho 10, tenho 5, já dá 15. E tenho 4 aqui, já dá 19. Se eu estou devendo 15, vou lá e pago 19, vai sobrar dinheiro ou vai ficar devendo? Vai sobrar dinheiro. Vai sobrar quanto, professor? Vai sobrar 4. Então a resposta é mais 4. Veja, bem tranquilo, tá? JKL, mais um exemplinho só aqui disso aqui e a gente já vai para falar um pouquinho, só um pouquinho sobre comutatividade e associatividade que eu tinha comentado, tá? Mas bom, IJKL, menos 5, mais 2, menos 10, menos 3, mais 20. Olha aí. Bom, vamos lá. Quanto é que eu estou devendo? Minhas dívidas, os números negativos. Tem uma dívida de 5, tem outra dívida de 10. Que dá uma dívida de 15, tem outra dívida de 3, que dá uma dívida de 18. Tá? Uma dívida de 18. Estou devendo 18. Quanto é que eu vou pagar? Tenho 2 aqui para pagar e tenho 20. Tenho 22. Se eu estou devendo 18, vou lá e pago 22, vai sobrar quanto para mim? Vai sobrar mais 4. Vai sobrar 4. Acabou a conta. Essa é a conta. Tá. Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês agora, né? E, bom, acabou aqui, né, a aula de adição de números inteiros, tá? A gente vai para a próxima aula agora, que é de subtração. Mas antes de terminar a aula, gente, eu queria conversar com vocês só uma coisinha ali, rápida. Acho que eu dobrei aqui, mas eu acho que eu vou até usar o sujinho aqui, é melhor, cara. Melhor porque não desfoca. Tá? Mas bom, eu vou até usar, eu vou fazer uma continha aqui pequena, menos 4, mais 3, menos 1, mais 7, vai, tá bom. Pronto. Vejam só, como é que a gente aprendeu a somar agora? A gente vai olhar as dívidas, lembrando que isso aqui é tudo soma de números inteiros, tá? Esses sinais aqui são os sinais dos números, tá? E a conta que tem aqui no meio é mais, né? Vocês lembram, né? Eu expliquei bem direitinho em sala de aula o porquê. Tá? Então, ó, presta atenção.
o que eu vou explicar agora não é exatamente necessário para responder as questões, tá? Vocês já vão conseguir responder as questões de mais, menos, sem o conhecimento do que eu vou falar agora. Mas é importante sempre relembrar, tá? Presta atenção. Bom, então, aqui, como vocês sabem, são soma de números inteiros, né? Quando eu escrevo um número assim, ó, menos 4 mais 2, na verdade, esse número é assim, ó, menos 4 mais 2. Onde esse mais é o sinal do 2, esse menos é o sinal do 4, e esse mais que fica no meio é a conta que eu estou fazendo. Estou somando esses dois números inteiros. Quando é uma soma, a gente pode não colocar esse carinha, tá? Fica assim, ó, só o sinal do 2 e o sinal do 4, sem sinal nenhum aqui no meio. Mas já fica subentendido que, na verdade, o que tem aqui no meio é um mais, né? Como vocês sabem. Bom, vamos lá. Aqui então, ó, esse sinal é do 3, esse sinal do 4. Poxa, não tem sinal nenhum aqui no meio, professor. O sinal qual é? Mais. Tá? Então eu estou só somando números inteiros aqui. Estou pegando menos 4, somando com mais 3, somando com menos 1, somando com mais 7. Tá? Mas bom, vamos lá. Como é que eu ensinei agora a vocês a fazer essa conta? Vocês pegam os números negativos e somam primeiro. Vou pegar menos 4 e somar com menos 1. Uma dívida de 4 com uma dívida de 1, uma dívida de 5. Estou devendo 5 no total. Depois eu vou pegar o quanto eu tenho para pagar. Eu tenho mais 3 e tenho mais 7. No total eu tenho quanto? Mais 10. Eu tenho 10 para pagar. Então, se eu estou devendo 5, vou lá e pago 10, vai sobrar 5. Resposta mais 5. Tá? Só que você também poderia fazer isso na ordem. A gente faz isso aqui, ó, todo embaralhado. Estou somando esse com esse e depois somando esse com esse para depois somar os dois resultados. Somando esse com esse que vai dar uma dívida de 5 e somando esse com esse que vai dar um dinheiro para pagar de 10. Entendeu? Então, ó, uma dívida de 5, paguei 10, sobrou 5. Tá? Mas você poderia fazer na ordem também, ó, vê. Eu tenho uma dívida de 4, vou lá e paguei 3. Se eu tenho uma dívida de 4 e paguei 3, fiquei devendo quanto? Fiquei devendo 1. Então, menos 1. Tô devendo 1, fui lá e fiz o quê? Outra dívida de 1. Se eu fiz outra dívida de 1, no total fiquei devendo quanto? Fiquei devendo 2. Ou seja, menos 1, menos 2. A soma desses dois números dá menos 2. Tá? Aí, tô devendo 2, vou somar com esse próximo, tá? Tô devendo 2, vou lá e pago 7. Se eu tô devendo 2, vou lá e pago 7, vai sobrar quanto para mim? Vai sobrar 5, que é justamente a resposta. Tá? Então, ó, eu ensino vocês a fazer a somar embaralhado desse jeito, né? Primeiro somar os negativos, ou seja, as dívidas, e depois somar os pagamentos e depois ver quanto sobra ou quanto vai ficar devendo. Mas vocês poderiam também fazer na ordem, tá? A gente pode fazer dessa forma embaralhada aqui, por quê? Porque é uma soma de números inteiros. E como vocês sabem, soma é associativo e comutativo. Então eu posso fazer esse com esse primeiro, depois esse com esse e depois o resultado dos dois. Beleza? Bom, essa foi a primeira aula, tá? A aula de soma de números inteiros. Façam todas as questões. Esse é o exercício da semana, tá? Então façam todas as questões. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.